Se você já estudou inglês e em algum momento pensou, por que ninguém simplesmente me explicou isso desse jeito antes? Este vídeo é para você, porque hoje eu quero te mostrar 7 coisas sobre o inglês que, sinceramente, eu gostaria que todo brasileiro aprendesse logo no começo. Não porque são regrinhas secretas, mas porque elas eliminam várias confusões que fazem o inglês parecer muito mais difícil do que realmente é. E tem uma coisa interessante aqui. Algumas dessas ideias podem resolver em poucos minutos coisas que você talvez esteja tentando entender há anos. E a última, para mim, é a mais importante de todas, porque ela muda não apenas uma regra do inglês, ela muda a maneira como você aprende o idioma. Então fica comigo até o final. Nós vamos começar por uma coisa que provavelmente já fez você parar no meio de uma frase. In, on ou at. Em português a gente fala em setembro, na segunda-feira, às 8 horas. Só que em inglês aparecem 3 preposições diferentes: in, on e at. E a pessoa pensa, pronto, mais 3 coisas para decorar. Só que existe uma imagem mental que simplifica muito isso. Pensa numa câmera dando zoom. Primeiro nós estamos longe. E aí a gente pensa em coisas grandes, períodos longos, períodos amplos. Por exemplo, quando a gente fala no ano, um ano tem 365 dias, é um período amplo. Então você vai usar in 2026, por exemplo, né? Em 2026, por exemplo. No mês, o mês tem 30 dias, é considerado um período amplo. Por exemplo, em July, em julho. Na estação do ano, in winter, in spring, por exemplo. Percebe? Então, quando você tem ideias amplas como anos, meses, estações, agora a câmera começa a se aproximar. E aí você começa a funilar um pouco mais essa ideia de tempo. Então a gente sai de um tempo ou período amplo e a gente começa a afunilar. Ou seja, dias da semana, datas comemorativas. Você vai usar on, por exemplo, on Monday, na segunda. On Father's Day, no Dia dos Pais. Na data, quando você tem ali o dia e o mês. On July 29th, por exemplo. Ok? Agora vamos dar mais um, vamos chegar bem próximo. E aí a gente tem ideias de tempo que são mais específicos. Por exemplo, quando você diz uma hora exata. Às 8 horas, ao meio-dia, à meia-noite. E você vai usar o at. 8, at noon, at midnight. Então, você pensa no seguinte: o in você vai usar com coisas grandes, amplos períodos, períodos amplos. O on começa a ficar mais específico e o at mais específico ainda. Imagina também, além dessa ideia que eu te passei do zoom, você pode imaginar uma fatia de pizza. Então, a fatia de pizza tem a parte da borda ali que é mais larga. Ali ficaria a preposition in. A gente começa a funilar, porque a fatia da pizza faz isso aqui, né? Ela vai ficando mais fina, mais pontuda. No meio a gente tem on e no final, na parte da ponta, a gente tem at. Por quê? Ponta mais fina, então é mais específica. Ok? Então a gente tem essas ideias de horas exatas, por exemplo, como eu mencionei, tá? Isso não é uma regra que resolve absolutamente todas as expressões que existem na língua inglesa, tá? Toda língua tem usos próprios, mas olha a diferença entre guardar uma lista e guardar uma imagem. Vai facilitar muito a sua vida, porque o seu cérebro gosta de padrões, tá? E isso nos leva à segunda coisa que deveriam ter te explicado muito antes, quando aparece o does. O S do outro verbo desaparece. Olha só, quando a gente diz ele trabalha aqui, he works here. Agora, se a gente transforma essa frase numa pergunta, fica ele trabalha aqui? Does he work here? Tem muita gente pensa, peraí, não era works? Era na frase afirmativa. He works here. Mas quando o does entra, ele já faz esse serviço para você, digamos assim, tá? Então,
Does he work here? Como does já tem o S embutido nele em si, porque o does vem de do, então ele já roubou o S para ele. Então, work fica normal, sem adição de S. Por isso, does he work here? Ok? Então, eu gosto de explicar dessa forma, que o does vem do do. Do roubou o S e daí ficou does, ok? Então, o does já está mostrando que nós estamos falando de he, she e it, no presente simples, tá? É isso. Então, o verbo principal pode voltar ao normal quando você usa does. Outros exemplos. She likes coffee. Does she like coffee? He wants to go. Does he want to go? She has a car. Does she have a car? O does chegou e falou, ó, deixa comigo aqui. E aí o verbo relaxa. Então ele fica na sua forma normal, tá bom? Agora você tem uma imagem para lembrar. E isso é muito mais poderoso do que simplesmente decorar. E aqui eu tenho uma história pela qual eu passei. Vou contar aqui para você brevemente. Lá atrás, quando eu era adolescente, eu fazia um curso de inglês nessas escolas tradicionais, na minha cidade, que inclusive essa escola nem existe mais. E eu lembro que a gente estava aprendendo o Simple Present. E aí foi o momento de corrigir as frases, lá corrigir os exercícios. Então, a nossa teacher, que inclusive foi a minha primeira teacher de inglês, hein? Ela pediu para que cada aluno lesse em voz alta cada frase do exercício que a gente tinha feito ali. Justamente para trabalhar esse uso do does, quando adicionava o S no verbo. E aí, gente, eu lembro como se fosse hoje. A minha frase era assim: ela dança nos finais de semana. E aí, eu disse, toda, né, achando que eu tava balando. She dances on weekends. Eu vou escrever aqui na tela pra você, vou colocar em algum lugar aqui na tela. She dances on weekends. E era uma frase afirmativa, era com she, e eu tinha que ter colocado o S no dance. Era pra ter sido dances. Só que não, eu deixei dance. She dances on weekends. Essa professora olhou pra mim na frente de todo mundo e falou assim pra mim: gente, eu tô falando aqui, mas parece que eu tô vendo a cena na minha frente. Você parece uma índia falando inglês. E aí ela pegou a caneta e fez assim: é dances. Cadê o S? Eu olhei assim, eu fiquei apavorada na hora, todo mundo olhando pra mim, começou a dar risada. Aí na hora eu falei assim: meu Deus, é dances. Eu só baixei a cabeça e corrigi ali, né? E fiquei quieta. E aí foi a próxima pessoa, enfim. Ainda bem que já tava no final da aula, praticamente. Quando terminamos, eu lembro que eu ia embora pra casa, a pé. E aí eu fui o caminho inteiro remoendo essa situação. E aí, só que a forma que eu lidei com isso foi tão positiva, graças a Deus, né? Porque isso foi uma das coisas que influenciou eu me tornar professora de inglês, e hoje estou aqui te contando esse relato. Como uma forma de superação mesmo, para te inspirar também. Enfim, mas eu acabei, depois daquele episódio, enfim, eu fiquei com raiva e tal, não sei o que lá, mas eu falei assim, de duas uma, ou eu fico me vitimizando, isso era adolescente, tá? Não lembro exatamente a idade que eu tinha. Ou eu olho pra isso, nessa situação, esse mico pela qual eu passei, com sangue nos olhos, e começo a devorar o inglês. E aí, eu sei que eu comecei a estudar loucamente, e aí eu comecei a gostar do inglês por causa disso, e aí eu comecei a tirar as notas mais altas da sala, da turma, sempre, sempre, sempre. E eu lembro que quando os colegas de sala tinham alguma dúvida, ao invés de eles perguntarem pra professora que eles tinham vergonha, eles perguntavam pra mim. E hoje estou aqui te ensinando inglês, né, levando o inglês, uma forma diferente de lidar com o inglês, de aprender inglês, aqui através do YouTube. E que bom que esse vídeo chegou até você. Então, é isso, né? E hoje estou aqui. Então, assim, eu ressignifiquei toda essa situação, resumindo, tá? Então, a gente coloca o S no verbo quando a frase está na afirmativa no presente, né? E depois disso, eu nunca esqueci. She dances on weekends. Ok, vamos prosseguir aqui. Algumas pessoas, né? Eu sei que vai ter essa pergunta nos comentários. Algumas pessoas me perguntam: meu Deus, quando eu conto, né, as várias vezes que eu contei para os meus alunos essa história, eles me perguntam o seguinte: essa mulher ainda dá aula? Não, ela não dá aula mais, ela parou já faz muito tempo mesmo, inclusive já faz muito tempo que eu não a vejo, eu não sei nem o paradeiro dela, mas enfim, graças a ela, hoje eu dou o meu melhor, gosto muito do que eu faço, né, levando o inglês para brasileiros como você e eu. E amo o inglês, assim, eu sou suspeita para falar, eu acho uma das línguas mais lindas do mundo. Ok, por isso que eu decidi ensinar, né? Ok, então, voltando aqui.
Quando você usa o does já faz todo o trabalho para você. Ele, né, ó, deixa comigo, relaxa aí, usa o verbo na sua forma normal. E isso é muito mais poderoso do que você simplesmente decorar assim, ó, na forma interrogativa da terceira pessoa do singular, você coloca o does, blá, blá. Só de ouvir isso já me dá um tremelique aqui, já dá canseira, né? Ok, vamos para a terceira coisa agora. Você não precisa saber o significado de todas as palavras para entender inglês. É isso mesmo, tá? E eu vou te provar. Escuta só. I hadn't eaten anything all day. My stomach was growling. I felt weak and I was absolutely famished. Talvez você nem conheça a palavra famished, mas analise o contexto ali. Mesmo que você entenda algumas palavras isoladas, vai conectando as ideias ali, ó. Não comeu o dia inteiro, o estômago estava roncando, né? Estava se sentindo fraca. I was famished. Ah, o que provavelmente significa então? I was famished. Muito feliz? Eu estava muito confusa? Eu estava com muita fome? Com muita fome. Famished é com muita fome, ok? Agora presta atenção aqui. Você acabou de entender uma palavra sem começar pela tradução. O seu cérebro usou o contexto. E essa habilidade é importantíssima. Inclusive, muitas pessoas te falam, né? Você tem que aprender inglês pelo contexto, mas na prática a gente fala, tá, ok, mas o que é isso? Como que é isso? Tô te ensinando aqui agora, tá? Então, muita gente acredita que. Muita gente acredita no seguinte. Ah, quando meu vocabulário for grande, quando eu souber muitas palavras, quando eu souber o suficiente, aí eu vou conseguir assistir as coisas em inglês. Vai não. Porque não existe esse momento mágico em que você conhece todas as palavras, nem no português. Você conhece todas, muito menos eu, tá? Então, o que muda é a sua capacidade de continuar entendendo, mesmo quando alguma coisa é desconhecida. E essa é uma habilidade de fluência, e ela deveria ser ensinada desde cedo. Então, apareceu uma palavra que você não sabe, antes de abrir o Google, de correr já para o dicionário ou para o tradutor, analise a situação, analise o contexto. O que está acontecendo nessa cena? Isso parece positivo ou negativo? Que tipo de palavra precisaria entrar aqui? Às vezes, você não precisa da tradução perfeita, você só precisa da mensagem geral ali. E isso muda tudo. Agora, a quarta coisa, e essa aqui explica por que talvez você entenda o professor, mas coloque uma série americana e pense assim: meu Deus, os caras engolem metade da língua, é isso que acontece? Os caras engolem as palavras? Porque o inglês falado não soa igual ao inglês bonitinho escrito no seu livro. Por exemplo, no papel, bonitinho, né? What are you going to do? Beleza, ok. Só que na vida real, isso pode ficar muito mais conectado. Então fica algo do tipo, what are you gonna do? Que teacher é. What are you gonna do? What are you gonna do? O going to fica gonna. O want to fica wanna, por exemplo. O let me fica let me. E assim por diante, tá? What are you? Fica uma coisa só, what are you, né? Então as palavras começam a se conectar. Did you? Percebe? Did you, ok? Então também pode soar muito diferente quando falado rapidamente, né? Porque ninguém vai falar igual um robô do tipo, did you do your homework? Não, ninguém fala assim, né? Did you do your homework? 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 É isso aí. Então, o que acontece? Geralmente, como eles conectam muitas palavras, abreviam, linkam, né? Enfim, reduzem sons. É muito comum as palavras soarem de uma forma totalmente diferente de como elas são escritas, e isso explica uma experiência extremamente comum, né? Você olha para a legenda e pensa assim: meu Deus, mas eu conheço todas essas palavras, só que eu não ouvi nenhuma delas. Nossa, foi isso que ele falou aí? Meu Deus, o que é isso? Né? Porque o seu cérebro aprendeu a reconhecer a versão escrita isolada, o que eu chamo de bookish English, né? Aquele inglês do livro, aquele inglês engessado. Parece robô falando, né? Só que a versão viva, o inglês da vida real, é diferente. Tem ritmo, tem reduções, tem ligações de sons, tem connected speech. E essa descoberta é libertadora, te falo por experiência própria. Porque você para de concluir
que o seu listening é horrível, até porque talvez ninguém tenha treinado o seu ouvido, o seu listening, para o inglês que realmente sai da boca das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Pois é, por isso que eu foco muito nisso no método americano, nos meus cursos de inglês, desde o iniciante até o intermediário, tá? E isso justifica muitas vezes o porquê pessoas passam anos estudando inglês, chega no intermediário, mas é aquele intermediário da teoria, porque na prática a pessoa não consegue falar, ela trava, né? E olha só, antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, as pessoas que decidiram se tornar membros, porque sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, organizar, produzir, e são justamente os membros que ajudam esse projeto a continuar crescendo sem que eu precise transformar este canal em lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta de aprender inglês com esse meu método e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso, porque vocês ajudam este canal a existir. Agora, olha só, voltando aqui, vamos para a quinta coisa que deveriam ter te ensinado. Nossa, no primeiro dia de aula, praticamente, tá? Palavras não vivem sozinhas. É isso mesmo. E esse talvez seja um dos maiores erros de quem tenta memorizar inglês através de listas. Então você aprende, decision, decisão, break, pausa, a mistake, erro, sense, sentido. Só que na hora de falar, saber essas 4 palavras não garante que você saiba dizer, por exemplo, tomar uma decisão, fazer uma pausa, cometer um erro, fazer sentido. Porque o inglês não pergunta, você conhece decision? Não, ele pede assim, make a decision, make a decision. Não é do a decision, não, é make a decision, tá? Inclusive, tem uma aula aqui sobre do e make aqui no canal, depois você procura e assista, ok? Você vai dar uma pausa, take a break, ok? Você comete um erro, make a mistake. Na conversa é isso que aconteceu. Make a mistake. I made a mistake. Right? Algo fazer sentido. Make sense. That's what native speakers retrieve. Blocos, chunks, estruturas, né? Combinações. Por isso existe uma enorme diferença entre saber 1000 palavras e ter 1000 pedaços de inglês, blocos de inglês utilizáveis, de verdade, que é o inglês funcional. Né? Se eu pudesse voltar para o início do aprendizado de uma língua, eu preferiria aprender I don't know. Can you help me? I'm looking forward to it. It doesn't make any sense. I'll take care of it. I'm not sure. Em vez de dezenas de palavras aleatórias sem conexão. Porque essas frases já chegam prontas para a vida, tá? Não é... Sabe aquele jogo Lego? Que você vai montando as pecinhas lá e tal? Não é um Lego linguístico, gente. Inglês não é Lego linguístico. Você não precisa construir tudo do zero toda vez que abre a boca. E sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim, aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês. Sempre foi sobre abrir portas que nem eu sabia que existiam. Confesso aqui para você. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário. Ele foi pensado para ajudar brasileiros a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como uma matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras soltas. Ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, continuando aqui comigo, porque as 2 últimas coisas são justamente aquelas que mudam a forma como você estuda. Então, vamos para a 6ª coisa aqui, tá? Você não precisa esperar estar pronto para começar a consumir inglês real. Esse erro prende muita gente durante anos. A pessoa pensa, primeiro eu vou terminar o curso, aí depois eu vou aprender mais gramática, aí depois eu vou aumentar o meu vocabulário, depois eu vou assistir as coisas em inglês. Só que esse depois nunca chega. Porque filme, série, podcast, entrevista, vídeos no YouTube não são a cerimônia de formatura do inglês. Eles fazem parte do treinamento. Você precisa começar com um conteúdo compatível com o seu nível, obviamente. Mas começa,
tá? Porque ninguém aprende a entender inglês rápido evitando inglês rápido. Ninguém aprende a entender conversas evitando conversas, tá? Ninguém aprende a nadar estudando durante 7 anos o manual da piscina, o manual do nado, sei lá eu, e esperando o dia em que finalmente vai entrar na água. Para, bebê. Se você tem esse pensamento, você está se enganando. Você está se autossabotando, bebê. Presta atenção nisso, ok? Então, em algum momento, você vai precisar entrar na piscina. E no início você vai perder muita coisa, vai ter dificuldade, vai dar vontade de desistir. É normal, faz parte do processo. Vai ter uma fase que você não entende, vai dar aquele desespero, aquela vontade de sair correndo, vai aparecer palavra desconhecida. Normal, gente, isso faz parte do processo. O objetivo não é 100%, o objetivo é fazer o seu cérebro construir familiaridade. E isso nos leva à sétima coisa, que para mim é mais importante. Você não aprende uma língua principalmente decorando traduções. Você aprende construindo associações diretas entre idioma e significado. Pensa numa criança. Ela não aprende assim, ó. Dog é igual a cachorro. Ela vê o cachorro, aí ela ouve dog. Vê outro cachorro, dog. Vê no desenho, dog. Alguém pergunta, where's the dog? E ela aponta. O som começa a estar ligado diretamente ao conceito. Agora, vamos trazer isso aqui para o português? Au, au, né? Au, au, au ali, mãe. Toda vez que eu vou passear com a minha cachorrinha Sky e surge uma mãe, um pai, enfim, né? Com uma criança, já come, au, au, au ali, au, au, au ali. A criancinha já sabe o que é au, au e já olha direto para minha cachorrinha e já fica assim, au, 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 au. Olha só, é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, o som começa a estar ligado diretamente ao conceito. A criança não pensa assim, peraí, au, au, é cachorro. Ah, então, deixa eu pensar no cachorro. Não, au, au, conceito cachorro, ok? Então, nós adultos podemos e usamos tradução. Óbvio que a gente pode usar tradução, mas não pode ser refém de tradução, não pode ser dependente de tradução, né? Não dá. 24/7, né? 24 horas por dia. Nossa, tem aluno que ele fica tão dependente de tradução, que eu já vi casos, e a pessoa acaba perdendo a autoconfiança, ela acaba perdendo a confiança nela mesma de aprender. Aí, tudo que ela aprende de novo, todas as palavras, todas as expressões, ela sente a necessidade de checar o significado ao invés de confiar no taco dela. Ela fica assim: "Ai, será que é mesmo? Ai, mas será que é mesmo?" Aí ela checa no dicionário: "Ai, é mesmo, é o que eu achava mesmo". Gente, tá, cuidado com isso. Eu tive alguns alunos e eu falava assim: "Ok, percebe o quão dependente você está de tradução? Tá tão dependente que tá afetando o seu aprendizado, você não consegue confiar no seu próprio taco". E aí eu tinha que literalmente desmamar o aluno. Eu falava assim: "Vamos desmamar você de tradução, porque não dá para ficar com essa dependência, né". Dicionário é para ajudar, é um suporte, uma ferramenta para ajudar, para dar suporte, mas não para você ser dependente a ponto de você não confiar nem na sua própria capacidade de aprender, ok? Você fica se autoduvidando, não dá, nem assim não dá. Então, nós adultos podemos usar a tradução, mas como suporte, né? Não existe problema nisso. O problema é quando a tradução vira a única ponte, vira até um vício. Vamos supor que você escuta I'm tired. Aí o seu cérebro faz o seguinte, ó. I'm tired é igual a estou cansada. Aí depois vem a imagem, ou a sensação de cansaço, né? O que a gente quer pouco a pouco é esse desmame que eu comentei. Então você ouve I'm tired e já tem a sensação, o conceito, a imagem de alguém cansado, de você estando cansado, a sensação de cansaço, ok? É direto, direto. Hungry, já vem a sensação de fome, ok? Come here, já vem o movimento, né? De vem aqui, come here, ok? Take a seat, que é o sentar-se, então você já vai direto para o sentido, para a sensação, ok? Então, a tradução, quando você faz isso, começa a ficar menos necessária. E isso acontece através do contexto, da repetição, da exposição e uso. É treino. Não é através de uma decisão do tipo assim, ó, de hoje em diante eu vou pensar em inglês, pronto, acabou. Aliás, ninguém aperta um botão e começa a pensar em inglês assim, do dia para noite. Isso vai acontecendo gradativamente através do treino, como eu comentei. Então, o seu cérebro percebe padrões, constrói atalhos e um dia você escuta uma frase, entende, e só depois você percebe: caramba,
caramba, eu nem traduzi. Uhum. Isso é uma das experiências mais gostosas do aprendizado de inglês. É muito gratificante. É ou não é? Se você já passou por isso, me conta aqui embaixo nos comentários. Porque você percebe que a língua começou a existir dentro de você de uma maneira diferente. Inclusive, muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, elas começam a sonhar, durante o sono, né? Elas começam a sonhar que estão falando inglês no sonho. Pois é, isso mesmo. Se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras, eu quero te fazer um convite. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal. Mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana profunda e transformadora, e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender quando, na verdade, só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa: se inscreve no canal. A nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50 mil pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo, pode transformar a forma como a pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Agora eu quero saber qual dessas 7 coisas provocou mais aquele "era isso?". Me deixa saber aqui nos comentários. Se tiver alguma regra, alguma expressão ou parte do inglês que você estudou já 1000 vezes e ainda parece confusa, me conta aqui também, porque talvez ele vire o conteúdo do próximo vídeo desta série que eu estou fazendo aqui no canal, ok? Ah, e não deixa de curtir esse vídeo também. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video. Take care!